Boa noite, irmãos. Peço que os irmãos tomem seus lugares para iniciarmos nosso culto nessa noite. Vamos iniciar com o hino de número 6, do Hinos de Louvor 3. Digno é o Senhor. Peço àqueles que puderem que se coloquem de pé para cantarmos esse hino. Segunda estrofe novamente. Irmãos, pode sentar. Próximo hino de número 85, é aquele que a gente cantou de manhã, o hino novo. De manhã já deu para aprender um pouco, é um hino fácil. Antes de cantar, eu pedi para o irmão Henry Davidson orar pelo culto. Chegando, Pai, agradecer por esse dia, por poder estar na tua casa, Pai. Agradecer pelas canções que o Senhor está louvando, glorificando por nós nesse momento, Pai. Agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Hino 85. Seja ele
Amém. Próximo hino, hino de número 94. Pela graça sim. Peço aos irmãos que puderem se coloquem de pé novamente para cantarmos esse hino, um hino bem alto. E logo após teremos os avisos. Os irmãos podem sentar, agora teremos os avisos. Boa noite a todos. Antes dos nossos avisos, vamos conhecer se tem pessoas visitando a nossa igreja essa noite pela primeira vez. Aqui do meu lado direito, tem pessoas visitando pela primeira vez? Aqui no meio, tem alguém pela primeira vez? Por favor, poderia ficar em pé e dizer seu nome para a igreja conhecer? Obrigado pela sua visita, pode sentar. Obrigado pela sua presença. Tem mais alguém aqui no meio pela primeira vez? Do meu lado esquerdo? Tem ali do lado direito. Rose, obrigado também, Rose. Tem um agarradinho nela ali. Do meu lado esquerdo, tem alguém pela primeira vez? Não? Então vamos aos nossos avisos. Então o primeiro é sobre os horários de culto da nossa igreja. Aos domingos nós temos culto às 9 da manhã e à noite às 19. E nas quartas-feiras nós temos culto de oração às 19h30. Nós temos no balcão uma agenda para visitas, então aqueles irmãos, aquelas famílias que querem estar recebendo visita dos pastores, pode estar programando então através dessa agenda, tá bom? No próximo sábado nós teremos a posse do pastor Jorge lá na igreja de Boituva. Nós estamos organizando para algumas pessoas chegarem então nesse dia. Tem duas listas lá no balcão. A primeira então você coloca se você tem o seu carro
e quantas vagas você tem disponível para estar dando carona para alguém. E aquelas pessoas que não têm carro, querem chegar, pode colocar o seu nome lá, falando, eu quero carona, quero estar chegando se possível nesse dia. E aí os irmãos vão organizar e entrar em contato com vocês, tá bom? Teremos também do dia 22 até o dia 24 o início da EBF aqui na nossa igreja. Lembrando aos irmãos, aqueles que querem estar trabalhando, servindo nesse dia, pode também colocar o seu nome lá numa lista no balcão. E também aquelas pessoas que querem contribuir com doações, com dinheiro, também é bem-vindo, como os irmãos têm abençoado essa programação em cada evento aqui da igreja. Vocês podem continuar colaborando também e pode entregar então a sua oferta para a irmã Marina ou então a irmã Adriele. Dia 26 de janeiro, numa sexta-feira, às 19 horas, teremos reunião dos diáconos e da diretoria da igreja. E dia 3 de fevereiro teremos a assembleia, no sábado às 19 horas aqui, tá bom? Então lembrando agora os acampantes, está chegando aí fevereiro, o feriado de carnaval, é o dia do acampamento. E então os rapazes e as moças aí que se comprometeram a estar pagando em parcelado, você pode procurar o irmão Ulisses e conversar com ele, tá bom? São esses os nossos avisos. Vamos orar nesse momento pelas ofertas e os dízimos. Eu vou pedir ao irmão Eduardo que possa orar nesse momento, agradecendo a Deus pelas ofertas e pelos dízimos. Próximo hino, número 19. Deleita-te no Senhor. Confiar
Amém. Último hino dessa parte do culto, número 22. Assim que começarmos, as crianças podem descer para o culto infantil. Amém. Pastor Rude. Boa noite. Convido a todos que podem abrir suas Bíblias para Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, vamos ler os versos de 1 a 3. Hebreus capítulo 6, versos de 1 a 3. Obrigado, irmão. Hebreus 6, capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir.
Finalzinho do verso 2, ele diz: e o ensino de batismo e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esta noite nós estaremos meditando ou falando sobre o juízo eterno, em outras palavras, sobre o inferno. Para começar 2018 fervendo, né? O pessoal já hoje. Mas sempre que nós pensamos nesse tema, nós rimos, né? É comum. E a verdade é que nós nem pensamos tanto, não se ouve tantas mensagens a respeito desse tema, deste assunto. Você vai procurar no YouTube, nas igrejas ou onde você for atrás deste tema, são raras as mensagens focadas sobre falar de juízo. O ser humano não quer ouvir sobre a sua condição de pecador e sua posição de que terá que prestar conta um dia diante de Deus, e dependendo de como for, né, vai ter que sofrer, vai sofrer eternamente o juízo eterno. E aqui no livro de Hebreus nós temos, né, ao ler esse trecho, esses poucos versículos, nós vemos que era algo comum na igreja, no Novo Testamento, na igreja primitiva, falar sobre esse assunto. E ele está dizendo aqui: nós vamos deixar de lado um pouco o que é a base, os fundamentos da nossa fé, e dentro dessa base ele inclui o juízo eterno. Era algo que os pastores, os apóstolos pregavam constantemente, principalmente no início da salvação, da vida cristã dos crentes. Então era um tema recorrente, e ele diz: por enquanto nós vamos parar de falar sobre isso. E ele coloca aqui que um desses assuntos tão importantes e como base para a vida do cristão, para a vida do recém-convertido, era falar sobre o juízo eterno. E por isso hoje à noite eu quero meditar com os irmãos acerca deste tema tão importante. E se você não sabe, mas talvez vai ficar sabendo agora, o maior pregador sobre o juízo eterno, aquele que mais falou sobre esse tema nas Escrituras, é o próprio Cristo, aquele que é o Salvador. Ele veio para nos livrar desse juízo, e é por isso que ele é o Salvador, porque todos nós somos dignos ou merecemos o juízo eterno por causa dos nossos pecados, merecemos o inferno e o lago de fogo, é isso que você merece. Mas Cristo, como nós cantamos, ele veio para nos libertar desta terrível consequência. E muitas vezes nós não queremos ouvir sobre isso. Talvez você já é salvo, você fala: mas eu já sei, eu já sou salvo. Mas você precisa ouvir sobre isso para que você não se esqueça de quão grande é o risco que aqueles que ainda não creram estão correndo. O risco eminente de partirem desta vida para o desespero eterno. Porque o inferno, ele é real, ele é algo que Deus preparou para punir o diabo e os seus anjos, e todo aquele que rejeita o seu Filho, todo aquele que tem ouvido da graça de Jesus Cristo e tem sido um indolente, né? Tem sido alguém que tem recebido as promessas, tem ouvido, tem aprendido, mas tem rejeitado, não tem se comprometido. O inferno é para você. Tanto é que João diz que todo aquele que crê tem a vida eterna, mas o que não crê, ele vai perecer. Ele está morto, ele já está com a ira de Deus sobre ele. O juízo já é declarado. Todo aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Já está sobre sua cabeça a ira de Deus. Você não precisa esperar a morte chegar. Se você ainda rejeita Cristo, não tem se comprometido com o Evangelho, você está caminhando para sofrer o juízo eterno, mas a sentença já foi dada, você já está condenado. E muitas vezes nós não queremos ouvir do inferno, porque o que nós procuramos, não só nós, mas o ser humano em geral, nós somos influenciados por uma visão muito humanista. Nós achamos que o centro do mundo, o mundo, né, todo o universo gira em torno de nós. Eu sou o centro do universo, então o que eu quero ouvir? Tudo que me agrada, tudo que me traz possibilidade de prazer, alegria e satisfação.
no meu coração. Eu quero ser feliz, portanto, ouvir sobre o inferno, pastor, sobre um lugar terrível de sofrimento e dor, onde o bicho não morre, e o sofrimento é eterno, não tem como escapar. Pô, pastor, começar o ano assim, eu mereço algo melhor. Mas é isso que Deus quer que você escute esta noite, que você entenda que o inferno, ele é sim real. É uma doutrina tão importante que muitas vezes nós negligenciamos porque nós temos essa tendência. Quero só ouvir as coisas boas. Vamos falar de prosperidade, de cura, de milagre. Não é? Olha só, vamos falar de vitória, como ser um vencedor, não de condenação, merecer o inferno. Eu sou um pecador que mereço o inferno. Não, o senhor não me conhece, né? Talvez você está pensando aí, o senhor não sabe as minhas obras. A verdade é que Deus conhece o seu coração, e não há um pecador neste mundo que não mereça a retribuição justa do seu pecado. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa quão grande pecador ou não você seja, todos estamos embaixo do pecado, todos, não há nenhum sequer que se ache livre desta maldição. E é por isso que é importante ouvir acerca da consequência da justa retribuição que Deus vai dar para o seu pecado. E essa retribuição, esta justa retribuição é o inferno. O inferno é uma doutrina tão importante que ela nos faz realmente, quando você já é salvo, viver de uma maneira grata, sabendo de tudo que Deus tem te livrado, não só neste mundo, porque Deus nos cuida, nos protege aqui, mas ao saber o que está preparado para a eternidade, para aqueles que não temem a Deus, que não se submeteram a Cristo, o que está preparado para eles é terrível. E ao saber do que você está sendo poupado por estar em Cristo, você vai servi-lo com maior gratidão, com maior amor, com maior intensidade. Não tem como ser um crente frio ou morno, porque você vê o quanto Cristo te amou, pagou um preço caríssimo para te dar uma salvação eterna, te livrando do juízo. Muitos, infelizmente, têm ignorado esta realidade. Infelizmente, nós, como focados em nós, no nosso querer, no nosso bem-estar, nós ignoramos o inferno, essa doutrina, mesmo sabendo que existe o inferno, que a palavra de Deus fala sobre o inferno, que Cristo é o maior pregador acerca do juízo eterno. Ainda assim nós ignoramos, nós esquecemos. Nós fomos salvos e agora nós só queremos o melhor. Nem mesmo compartilhar dessa salvação maravilhosa nós queremos. Nós estamos calados, perdemos a noção do quão importante é o Evangelho para a preservação da alma daqueles que ainda não creram, e nós estamos calados. Portanto, ouvir sobre o inferno vai criar em você um desejo, vai dar motivação para que você pregue. Nós temos falado sobre fazer discípulos, e uma grande parte desse fazer discípulos está implícito que a pregação de Cristo, aquele que liberta da condenação eterna. E uma vez que você prega esse evangelho, que você busca transmitir essa mensagem, aqueles que ouvirem, que estiverem com os seus corações prontos, eles vão chegar a você e vão poder aprender. Você vai poder ensinar aquilo que você já tem aprendido e seguir o mandamento, a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos. Então nós temos falhado muito nessa tarefa porque perdemos a noção do que é o inferno. Estamos tão influenciados pelo mundo que diz que o inferno é o quê? O inferno é aqui mesmo. Você já não ouviu isso? Na fila do banco? Olha essa fila miserável, aqui é o inferno. Está lá a placa, né? Ele fala, o inferno é ali, vai lá. Ou no médico, ou no hospital, está num sofrimento terrível. A família está numa miséria, né? O inferno é isso, não tem pior que isso. Não, mas olha, eu quero te decepcionar. A palavra de Deus diz que há um lugar muito pior, intensamente pior, que nós nem podemos saber como é o sofrimento que está preparado para aqueles que não estão em Cristo. Não se compara a uma fila de banco, a estar numa fila de hospital. Deus vai derramar a sua ira sem nenhuma diluição, não vai ter nada para apaziguar o seu sofrimento lá no inferno. A ira de Deus vai ser derramada por completa. Não vai ter o que faça você escapar. Por isso é importante que você entenda que o inferno
ele é um lugar real criado por Deus, um lugar onde Ele vai punir, Ele vai dar a justa retribuição para todo aquele que não tem crido no seu Filho, para todo aquele que tem rejeitado a mensagem do Evangelho. Muitos pensam: o inferno é aqui, o inferno é o sofrimento, o inferno é quando alguém me faz sofrer, né? Alguns falam: eu estou passando por uma fase que é infernal, no meu serviço ou na minha família. Não, o inferno é um lugar real, não é uma metáfora que a palavra de Deus usa, não é só um símbolo de dor e sofrimento. Existe um lugar preparado por Deus, onde Ele vai punir os anjos e os demônios, os seguidores de Satanás e o próprio Satanás. E como eu já disse, todo aquele que rejeita Jesus Cristo, o inferno é um lugar real. Não se apoie nessa mentira que é disseminada no nosso dia, que hoje é o inferno. Não tem lugar pior que esse. Quando eu morrer minha alma vai ser aniquilada. Nós vemos na Escritura claramente que quando alguém morre, a alma, né, ela vai para um lugar certo. Tendo Cristo, vai para o seio de Abraão, vai com Deus. Sem Cristo, vai para a prisão, vai para o Hades, né, vai para o lugar de tormento. E no grande dia, o dia do juízo, vai ser ressuscitado aquele corpo, e essa alma que está na prisão, no Hades, vai ser restaurada e vai ser lançada no lago de fogo, que é a punição final. Então já vai sofrer a partir do momento que morre no Hades, no inferno, vamos dizer assim, e mais tarde o inferno, a alma e o corpo vão se juntar e vão ser lançados, o inferno dentro do lago de fogo. É isso que o livro de Apocalipse descreve. Não vai haver um período para você poder meditar no que você fez aqui na terra e depois retornar e fazer corretamente. O livro de Hebreus deixa claro que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Você não vai ter uma reencarnação, como dizem os budistas, os espíritas, como a Rede Globo tanto ensina aí, não é? Nas novelas, nas suas minisséries, vai voltar e vai vir num corpo de cachorro, ou vai vir num corpo de um velho, ou de alguma coisa, vai vir para voltar e cumprir a missão. Não é isso que você escuta? Você vai no velório, fulano morreu miseravelmente, é um coitado, viveu como um pobre diabo mesmo, não fez nada que prestava, mas cumpriu a sua missão. Ou então, se não cumpriu, ele vai voltar para cumprir a missão dele. A Bíblia não fala sobre isso. A visão que a Bíblia nos dá é que morreu uma única vez, vindo depois disso o juízo, e a maneira que você morre não tem como remediar, já está selado. Morreu com Cristo, vai com Deus, vai viver a eternidade ao lado de Deus. Morreu sem Cristo, é uma eternidade longe, sem Deus, sofrendo a ira de Deus num lugar real chamado inferno, o lago de fogo. Nós temos a parábola do rico e o Lázaro. Vem comigo para Mateus 8, verso 12. E você já conhece essa parábola, já ouviu várias vezes, mas para que você tenha contato com as palavras de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus diz em Mateus 8, verso 12: ele diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E Apocalipse 22, 15. Apocalipse 22, 15, diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, ou ama e pratica o pecado. Nós vemos aqui que ele está falando que todos aqueles que estão condenados estão sendo retirados para um lugar real. Não é dito aonde fica o inferno. Talvez você tenha essa curiosidade: aonde é que fica o inferno? É no Brasil?
Aí na Argentina, não. Não é dito para nós aonde é que fica o Brasil. O Brasil fica aqui, né? Mas o inferno, não é dito para nós aonde fica o inferno. Mas nós sabemos que Deus criou um lugar real. Não importa, né? Nós não sabemos aonde, Ele não coloca para nós que lugar está no universo. Mas é dito que aqueles que não creram, aqueles que estão, né, nessas características, estão encaixados nessas características aqui, vão ser lançados neste local. Há um lugar. Na parábola entre o rico e o Lázaro, ele está em um lugar diferente, num lugar de sofrimento. E ali Deus está mostrando a sua ira para aquele homem, que teve a oportunidade, mas não creu. Ele está em um lugar de sofrimento. Então um lugar, não sabemos aonde, em que dimensão está, mas a palavra de Deus deixa claro: existe um lugar para sofrer, um lugar de trevas e de ranger de dentes, onde o sofrimento não para. Nós vemos que a Escritura toda está sempre mencionando o juízo. Nós nem sempre estamos ouvindo, ou buscando esse tema, mas a Escritura ela sempre está falando, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Cristo foi o maior pregador acerca do inferno, acerca do juízo eterno, e ele usou ilustrações acerca deste lugar, como vai ser este lugar. Ele chamou este lugar como o Guena, né? Ele falou que o Guena é como vai ser o inferno. Ele usou a ilustração desse lugar. E Guena é um lugar onde os judeus montaram tipo um lixão. Era uma região localizada em Jerusalém, ficava fora da cidade, onde eles queimavam o lixo e todo tipo de sujeira, carcaças de animais mortos. Antes, lá no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, vai relatar que este lugar foi um lugar usado pelo povo de Israel para adorar um deus chamado Moloque, onde eles queimavam os seus recém-nascidos como adoração a este deus pagão. Então foi um lugar que ficou marcado por essa adoração idólatra praticado pelo povo de Israel. E mais tarde veio a se tornar esse lixão que se mantinha aceso constantemente por causa do lixo que era lançado ali, a carniça, havia bichos, havia esse estado de apodrecimento constante. Então Cristo, ao falar sobre este local de sofrimento eterno, ele fala que o bicho não morreria e que o sofrimento seria eterno, havia ranger de dentes, e ele cita o Guena como uma ilustração, né? Então o que ele está dizendo é que o inferno é um lugar onde o fogo nunca vai se apagar, o verme nunca vai morrer, e haverá esse aspecto terrível de sofrimento, dor, e é um lugar criado por Deus para derramar a sua ira sobre todos aqueles que têm deixado ou têm escolhido rejeitar o Cristo, o seu Filho, aquele que ele enviou para poupar, para livrá-lo desse juízo, para perdoar o seu pecado e mudar todo o seu destino eterno. Mas o homem, mesmo ouvindo, ele rejeita Cristo. Então nós temos que pregar, nosso papel é continuar pregando, por mais que seja um discurso, uma mensagem amarga, dura de ouvir, nós precisamos falar sobre o que está preparado para aqueles que rejeitam a Cristo. O seu destino é o mesmo destino do diabo e dos seus anjos, viver neste local de tormento, comparado a este local, este lixão nos dias de Israel. Portanto, Deus, ele é justo e ele vai dar a sua justa retribuição, a sua punição, não vai falhar, não vai tardar. Também o inferno é um lugar onde esta justa e terrível e eterna punição vai ser consumada. Não queremos ouvir sobre o inferno porque nós temos na nossa consciência a culpa do pecado. E quando fala sobre o inferno, nós sabemos, eu vou provavelmente caminho para lá. Se você ainda não creu em Cristo, você sabe que você vai caminhar para lá. Não tem como fugir. Sua consciência, a lei interna, a lei moral, aquilo que está em você, que Deus criou em você, te faz lembrar que você é um pecador, que você é um caído e que essa punição, ela está sobre a sua cabeça. A única maneira de se livrar dessa justa retribuição é confessar os seus pecados, é se arrepender dos seus pecados, é crer em Cristo. Infelizmente hoje nós vivemos em dias que nós temos essa visão de vida, essa visão politicamente correta, né?
Vamos fazer tudo que é certinho para não desagradar ninguém. Não vamos falar nada que contrarie ou magoe ou que deixe a pessoa assustada, impactada. Vamos ser sempre benquistos. Mas quando nós chegamos na palavra de Deus, ouvimos os discursos de Cristo, dos apóstolos, em nenhum momento eles deixaram de pregar aquilo que incomodava, aquilo que pisava realmente nos pés, que trazia realmente um certo incômodo na consciência humana. E essa é a nossa tarefa, irmãos. Nós sabemos o porquê Deus preparou o inferno, e nós temos que pregar acerca disto. Temos que alertar aqueles que ainda não creram. A nossa esperança é que, ao ouvir sobre a punição que está por vir, eles possam correr a Cristo, correr para Cristo e se encontrarem com Ele de fato, e terem um alívio, o perdão dos seus pecados e a esperança eterna em suas mentes e em seus corações, e vivendo uma vida transformada, assim como eu e você. Portanto, essa punição justa, terrível e eterna, ela é iminente. E se você ainda não creu em Cristo, ela vai ser consolidada, ela vai ser concluída naquele local de tormento que a Bíblia chama inferno, esse lugar que é um lugar real. Infelizmente, muitos ainda assim têm buscado viver as suas vidas ao seu modo, né? Eles olham para essa doutrina e desdenham. Alguns chegam ao ponto de dizer que lá no inferno é que as pessoas mais interessantes vão estar. É lá no inferno que... Como é que eu vou ir para o céu se os meus melhores amigos vão estar no inferno? Falam assim, sem saber, sem realmente ter entendimento, porque o que está preparado no inferno é algo terrível. A punição de Deus lá não vai ser uma punição para correção. O inferno não é para, como, sabe, o nosso sistema prisional, né, que funciona perfeitamente. Ele prende um ladrão, aí o ladrão vai passar lá 2, 3 anos e vai sair de lá reformado. Porque esse é o objetivo, né? O sistema prisional é perfeito. Sai de lá um homem pronto para entrar na sociedade e ser uma bênção no país. O inferno, né? O nosso sistema prisional é falido. Ele tem esse objetivo. O inferno nunca teve esse objetivo de pegar o ser humano, passar lá 10 anos ou 20 anos e depois Deus manda de volta reformado. O inferno é punitivo, é final. Correção você tem enquanto você está aqui ouvindo essa mensagem. Deus está te alertando. Você vai para lá se você não confessar seus pecados, se você não se achegar a Cristo. Mas uma vez que você morre, é punição, não tem mais correção. A sua esperança é agora, enquanto você tem vida, de ser alertado, corrigido, mudar seu rumo, a sua estribeira. Mas uma vez que você morre, é punição eterna. Não vai ter esperança de corrigir nada. Deus não preparou o inferno para corrigir ninguém, mas para punir todos aqueles que não se achegam ou não creram no Evangelho, na pessoa de Cristo. Nós, como pais, nós educamos nossos filhos, não é? Você corrige seu filho, difícil de ir lá e corrigir, né? Às vezes, em alguns momentos, você nem consegue, mas é necessário, porque com a correção, aquela palmatória, né? Você vai lá com a colherzinha de pau, corrige, dói. Sua esperança é que seu filho não venha a repetir aquela transgressão, aquela desobediência. O inferno não é assim. Deus não vai punir você para depois Não, o inferno é para sempre. Você não tem mais esperança de correção. É sofrimento eterno. E é isso que você tem que entender hoje. Porque se você morrer sem Cristo, sem esperança, está determinado que você vai morrer uma única vez. E depois disso, é juízo eterno. Sem Cristo é sofrimento eterno. Com Cristo ao lado de Deus para sempre, desfrutando das maravilhas da presença de Deus. Nós entendemos pela palavra de Deus que dentro do inferno haverão distinções, sofrimentos diferentes. Todos vão sofrer, mas haverá grau de intensidade. Para alguns a intensidade vai ser maior, para outros menor, mas todos vão sofrer, porque a Bíblia nos diz que para quem muito é dado, né, Deus ele leva em consideração os pecados da ignorância. Ele fala, não, pecou na ignorância, pecou, vai sofrer, mas não vai sofrer tanto, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Conhecendo o que é certo, sabendo a verdade, pecou, vai sofrer mais, o preço é maior.
sabendo quem é Cristo, conhecendo o Evangelho, ouvindo a mensagem, por deveras, várias vezes, mas se mantém rebelde contra o Filho, seu sofrimento vai ser maior, porque você não é um ignorante, você sabe, você já ouviu, você já não pode chegar diante dele e falar: eu nunca ouvi, não me falaram de Cristo. Já ouviu o sino que repete: não me falaram de Cristo? Não, você não vai poder dizer isso, porque a natureza fala acerca do nosso Deus, do Criador, e muitos têm escutado a mensagem aqui nesta igreja desde pequenininho. Você nasceu em um lar cristão, tem ouvido a verdade, e você está rebelde contra o Filho de Deus. Não pense que no inferno vai ser tranquilo, os meus amigos vão estar lá. Lá você vai sofrer, vai ser punição eterna. É o que a Escritura nos diz. Deus preparou esse local, e Ele vai punir todo aquele que tem rejeitado o seu Filho. E toda vez que você escuta a mensagem, você põe Cristo de lado, você pisa o sangue dele, você profana o sacrifício dele, e você acha que você vai chegar nesse lugar de punição e Deus vai te tratar tranquilamente. Não, vai sofrer um pouquinho. O que a Bíblia diz é que haverá grau de intensidade, níveis de intensidade. Aqueles que sabem mais sofrerão mais. Não é à toa que o diabo e os seus anjos vão pagar um preço caro. Já estão condenados, coitados. Mas você tem a oportunidade hoje de mudar o seu rumo, de não seguir esses frustrados. Você pode se achegar a Cristo e receber todo o seu amor e misericórdia, mas você precisa confiar somente em Cristo. Não há nada em você que possa te dar, ou em que possa merecer a salvação. Tudo está em Cristo. Você olha para a Escritura e vê quando Cristo censura os fariseus, os escribas, todos aqueles homens conhecedores da lei, letrados, sabedores das promessas, podiam olhar para o Antigo Testamento, olhar para Cristo e concluir: sim, é o Messias. Mas o que nós queremos com o Messias? Nós queremos matá-lo. E você acha que eles vão ter um tratamento tranquilo? Estão aguardando um sofrimento terrível. Portanto, se você já conhece, já ouviu o Evangelho, você sabe quem Cristo é, você sabe quão pecador você é, ou pecadora, e ainda tem se mantido rebelde, prepare-se, porque a sua angústia será terrível. O mais profundo dos abismos do inferno estão reservados para aqueles que descaradamente ignoram o Evangelho, dizem não para o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos mostra claramente que haverá sim um nível de intensidade maior para todo aquele que conhece, que é sabedor da verdade, mas descaradamente transgride o Evangelho, ignora, pisa o sangue de Cristo. E eu creio que será maior esse sofrimento, porque estando lá no inferno, assim como aquele rico, ele lembrava das mensagens, ele queria que Lázaro, olha, vai lá, manda o Lázaro para a minha família, ressuscita ele para que ele pregue. E eu creio que essa memória vai estar lá, você vai lembrar: olha, foi falado para mim, aquele pastorzinho lá lembrou, falou, e eu fui ignorante, eu preferi o meu pecado, a palavra de Deus falou comigo, realmente o Espírito Santo trabalhou em mim, mas eu preferi o prazer do pecado. E aí você vai chorar amargamente: minha mãe falou, meu pai falou, meus amigos falaram, mas agora é punição eterna. Você vai sofrer muito mais por conta esse verme de memória que você vai ter. Você vai lembrar, assim como o rico lembrava e pedia, clamava desesperadamente naquela parábola para que Deus tivesse misericórdia dos seus chegados. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você está aqui ciente do Evangelho, mas ainda não se comprometeu com Cristo, fique o alerta para você. Comprometa-se, creia em Cristo hoje, para que você não venha curtir, não no sentido de aproveitar, mas de ficar lá de molho naquele sofrimento eternamente, sem poder escapar. Pelos séculos dos séculos, não terá descanso algum, nem de dia e nem de noite. É assim que a Bíblia descreve o sofrimento no inferno, sem descanso. Apocalipse 10, 14, 10 e 11, não vamos para lá por causa do nosso tempo, mas o inferno também vai ser um tempo sem fim, ou vai ser eterno,
um período de sofrimento eterno. Apesar das ilusórias dificuldades do nosso dia, né? Muitos dizem, hoje em dia, que haverá sua alma vai ser destruída. Você morreu, acabou, né? Muitos falam isso, que o sofrimento é até a morte. Morreu, não tem mais. Biblicamente nós vemos que Deus vai reservar a alma dentro do inferno ou no Hades, e mais tarde vai ressuscitar o corpo e vai lançar no lago de fogo, que chama inferno. Então não há essa questão de vai ter um ponto final e não vou saber mais o que vai acontecer. Vai estar sempre consciente, sim. E aqui na palavra de Deus, em 2 Timóteo 1,9, Paulo descreve a eterna destruição, o fogo eterno, o castigo eterno. É assim que é descrito esse juízo. Em cada um desses versículos a palavra usada é a mesma, a palavra aplicada é vida eterna, a mesma que João 3,16 fala. Assim como as alegrias do céu serão eternas, assim serão também os sofrimentos do inferno. O livro de Judas, em Judas 7, ele chama o fogo eterno, nunca vai se apagar, a negridão das trevas para sempre. Judas 7:13, eterno, não vai ter fim, não vai ter descanso. O inferno também como eu já disse, repeti isso já, mas é um lugar preparado para os anjos e para os demônios, os anjos que seguiram o diabo, e para o próprio diabo. Popularmente aí pensamos, né, no inferno, o diabo vai me receber como será, né? Vai estar lá comandando. Biblicamente nós sabemos que é um lugar de punição, principalmente para este sujeito, caído desde a origem do mundo, e aqui nesse tempo ele vai sofrer toda a penalidade da sua rebeldia, do seu orgulho, assim como todos aqueles que não creram, que rejeitaram o Filho de Deus, que seguiram o caminho do diabo, seguiram pela mentira, seguiram por viver nos seus prazeres, nos seus pecados, vão estar com o diabo sofrendo eternamente. Apocalipse 10:20 diz: lançado dentro do lago de fogo e enxofre. O diabo estará no inferno, lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. São resumos, tá bom, irmãos? Então, ao ler lá, vai ter só essa parte: dentro do lago, lançado dentro do lago de fogo de enxofre, e acompanhado com eles os seus anjos. Essa referência eu quero ler com os irmãos, Mateus 25:41. Mateus 25:41. Diz lá: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, o inferno primariamente é um lugar de punição para o diabo e os seus anjos. O ser humano vai no pacote junto por causa da sua rejeição, por causa do seu pecado, a sua incredulidade. Esse é o pecado que leva o ser humano para o inferno, para o sofrimento eterno, para esse local de punição. Você merece, nós merecemos isso, e muitos, ao ouvirem o Evangelho, se mantêm rebeldes, vão pagar um preço caro por essa rebeldia. O inferno é também para os para os ímpios, não é para os salvos, é para aqueles que estão vivendo vidas sem Deus. O inferno está preparado para os idólatras, para os mentirosos, para aqueles que estão vivendo vivendo em seus pecados, em suas abominações, vivendo da sua maneira. O livro de Apocalipse deixa bem claro que todos estes que estão longe de Deus, vivendo a seu modo, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. A parte que lhes cabe será com este lago que arde com fogo e enxofre. Todos aqueles que não creem, e mesmo ouvindo, como eu disse, muitas vezes desde criancinha, num berço cristão, vão pagar o preço por rejeitar aquele que é o Salvador do mundo, aquele que veio para nos libertar desta punição eterna. O inferno é esse local de punição para o diabo e para os seus anjos, e para aqueles que vivem impiamente, sem Deus neste mundo, para aqueles que não reconhecem
não reconheceram o seu pecado. E também o inferno é um destino sem volta, é um destino final para aqueles que nós denominamos incrédulos, aqueles que estão já mortos nos seus delitos e pecados. No dia do juízo, os corpos dos incrédulos ressuscitarão dos seus sepulcros e serão unidos novamente às suas almas e serão lançadas no inferno e, por fim, no lago de fogo. Contudo, é necessário lembrar que a alma do incrédulo já está no inferno. Uma vez que você morre e há essa separação do corpo, eu já expliquei, vai para o Hades, vai para a prisão e já haverá tormento ali. Mas o lago de fogo, então, haverá essa ressurreição do seu corpo e você será lançado junto com alma e corpo dentro do lago de fogo. Não é dito sobre corpo glorificado, não sei como vai ser isso. Sobre os crentes, os salvos, diz que os nossos corpos serão glorificados. A ideia é de corpos perfeitos, plenos. Mas quanto aos dos incrédulos não há um detalhe. Então não sei como vão, mas para onde eles vão, é como já foi dito, será como o Guena, um lugar onde haverá podridão, vermes e sofrimento, trevas, ranger de dentes, aonde nunca vai cessar o sofrimento, de dia e de noite haverá dor. Portanto, todo aquele que está sem Deus neste mundo, sem Cristo, está caminhando para este fim, para esse destino que não tem mais como reverter. Após a morte, está selado, a sua eternidade está selada. Não há uma segunda chance, nenhuma esperança futura, nenhuma utilidade haverá de você cair de joelhos e orar pelos seus entes que já foram sem Cristo. Não tem mais necessidade, porque uma vez no inferno, não tem como revogar essa sentença. Portanto, o momento de que nós devemos falar de Cristo é agora. O momento para buscar e fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que nós já aprendemos do nosso Salvador, é agora. Não é à toa que pastor Rodrigo e nós temos orado e buscado mover a igreja para sair da comodidade, de cuidar da treliça, como nós temos aprendido, de ter o entretenimento, sair desse comodismo para evangelizar, para discipular, porque o destino, irmãos, daqueles que estão sem Cristo é terrível. E você que tem parentes que estão ainda na margem, vivendo longe do Evangelho, você deve orar, deve falar, deve buscar incessantemente, porque uma vez que foi desta vida para outra, não tem mais volta, é sofrimento eterno. Por isso, há uma urgente necessidade de atendermos a ordem de nosso Salvador e de fazer discípulos. Não fique de braços cruzados ao ouvir o apelo, ao ouvir a chamada de Cristo. Esteja pronto, ansioso, eu quero aprender, eu quero fazer, eu estou aqui há tanto tempo, mas não aprendi ainda, mas eu vou dar este passo, eu vou me envolver, eu quero estar fazendo parte dessa igreja que quer ser uma igreja discipuladora, evangelizadora, uma igreja que não só cresce em programas, mas em almas salvas. Irmãos, quem nos dera daqui 2, 3 anos, não tem mais espaço para almas aqui dentro, temos que abrir outras igrejas. Puxa, pastor, não cabe mais, vamos fazer uma congregação. Esse é o alvo, igreja procriar. Mas o que nós temos feito? Nós temos ignorado a realidade do inferno, este local de punição, preparado para o diabo e os anjos que seguiram ele. Nós temos achado, já estou com o meu problema resolvido, não preciso. Vamos cuidar, de treliça, vamos cuidar da programação, vamos ter comunhão. Não é por aí, irmãos. Precisamos despertar, é urgente que Deus nos dê a real compreensão do inferno. E quando você compreende o inferno, quando nós conseguimos ter uma ideia do que é o inferno, nós podemos enxergar quem é o nosso Deus. Muitos acham que Deus é só um Deus de amor, é o Deus que faz tudo o que nós pedimos e queremos, o Aladim. Não, Ele é o Senhor de tudo, é o Deus santo e justo, e que vai dar a todo aquele que rejeita seu Filho a justa retribuição. A justa retribuição vai cair sobre todo aquele que tem negado, que tem endurecido o seu coração
E se você está aqui hoje à noite e está nessa condição, examine a sua alma, não continue assim. Creia em Cristo, tenha em Cristo o perdão dos seus pecados e o livramento desta punição. Cristo pode te libertar, como nós já cantamos esta noite, Ele veio para nos libertar. O pecado exige o inferno, o lago de fogo, mas o sangue de Cristo nos pode limpar, nos pode livrar desta sentença horrenda, terrível. Se você está aqui hoje à noite e ainda não tem essa esperança, não está em Cristo, meu apelo a você, creia. Vamos orar. Pai amado, obrigado mais uma vez por sua palavra. Ó Deus, apesar, ó Deus, da minha pouca compreensão, apesar, ó Deus, da minha imperfeição, eu suplico ao Senhor que o seu Espírito esteja trabalhando nesses corações esta noite, ó Deus, que nós juntos possamos ter uma ideia, uma compreensão próxima do que de fato é o inferno, e que aqueles que são salvos, nós que já cremos em Cristo, possamos estar comprometidos, zelosos em pregar o Evangelho, em cumprir a sua chamada, ó Deus, a sua ordem de ir e fazer discípulos, de ensinar a toda criatura que nos cerca, ó Deus, o Evangelho. Que nós possamos estar comprometidos, ó Deus, com salvação de almas, com edificação de almas, cada dia de nossas vidas, porque nós sabemos o local terrível que está preparado para aqueles que não creram, para aqueles que estão longe do Senhor. Essa é a minha súplica, Senhor, e a minha súplica também é, Senhor, sobre aqueles que ainda não creram em Ti, talvez estão aqui desde a infância, mas ainda não compreenderam o risco que estão correndo sem Cristo. Que o Senhor possa dar a eles, ó Deus, a compreensão exata acerca do que Cristo tem oferecido a eles, o perdão, a graça, a misericórdia, a liberdade, ó Deus, que vai ser eterna. Que o Senhor possa estar trabalhando nesses corações, ainda de olhos fechados e cabeças curvadas. Eu quero perguntar a você esta noite, tem alguém que fala: pastor, eu quero crer em Cristo, eu entendi, o inferno é um lugar real e foi preparado para punir os pecadores que estão rejeitando Cristo e vivendo conforme o seu desejo, e eu sei que eu tenho sido um pecador, por mais que eu tento me enganar, o meu coração tem desculpas variadas, mas eu reconheço, eu tenho quebrado a lei de Deus, eu tenho falhado com Deus, e eu quero a Cristo, eu quero ter essa esperança de estar ao lado de Deus no céu, desfrutando das alegrias eternas, ao lado de Deus. Eu quero, Senhor, crer em Cristo. Tem alguém que fala: pastor, ore por mim. Eu quero a Cristo esta noite. Amém? Temos uma mão levantada. Mais alguém? Pastor, eu quero Cristo. Amém? Eu tenho andado conforme o meu querer e eu preciso ter essa esperança. Eu sei que sem Cristo o meu destino é a punição justa por causa do meu pecado. Mais alguém? Quero falar agora com a igreja. Você que já é salvo, você fala: pastor, eu já ouvi sobre o inferno várias vezes e essa mensagem tem me relembrado, e eu quero me comprometer, eu quero estar pronto para atender o apelo de Cristo, para que eu possa estar disposto, com o coração integralmente envolvido com a obra de ir e fazer discípulos. Ore por mim, pastor, eu quero estar integralmente, totalmente envolvido com essa obra de pregar o Evangelho a toda criatura. Levante uma das suas mãos para que eu possa orar. Amém, amém, amém. Sei que muitos já pela manhã se consagraram, que bênção, mas não fique morno, coloque-se à disposição de Deus. Fale: Senhor, eu sou salvo, eu quero frutificar, eu quero trabalhar com vidas, estou pronto para cumprir essa chamada. Se essa é a sua vontade, tem mais alguém que não levantou a mão ainda? Fala: pastor, ore por mim. Amém? Mais alguém? Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado mais uma vez pela sua palavra, por esse grande número de mãos levantadas, ó Deus. Suplicamos que o Senhor nos dê, ó Pai, cada vez mais desse amor, este amor que emana da sua cruz,
o Senhor que pregou tão arduamente sobre esse juízo eterno, para todos aqueles que estiveram diante de Ti, que nós possamos ter a mesma postura como igreja, como servos Teus, como Seus discípulos, que nós não venhamos calar, mas pelo contrário, que possamos falar a respeito do fogo eterno que está preparado para todo aquele que não tem crido em Ti, ó Deus. Nos dá dessa ousadia, que o Teu Espírito faça arder em nosso coração, em nossos pés, Senhor, que nos incomode ao ponto de buscar os perdidos, assim como muitos homens e mulheres do passado, ó Deus, que ficavam inquietos, até que tinham sua prece atendida, ó Deus. Nos ajuda a buscar por almas, a ganhar almas, a testificar, alertando o risco que eles estão correndo, ó Pai. Seja em nossos lares, em nosso trabalho, na escola, onde for, que nós possamos ir e pregar da Sua graça e do Seu amor em Cristo Jesus. Também eu suplico, ó Deus, por essas mãos que foram levantadas esta noite, que o Senhor possa estar trabalhando nesses corações e tirando qualquer dúvida que eles tenham acerca da salvação em Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua atenção. Neste momento, eu quero ler com vocês o texto da ceia. Nós vamos, neste momento, realizar a ceia do Senhor. E eu só quero dar um aviso. Nós temos a ceia, aqui o nosso sistema de ceia é um sistema restrito, okay? Então, são convocados a participar desta ceia, da ceia do Senhor, da mesa, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Você entende que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo, e também você é membro de uma igreja irmã, uma igreja que tem as mesmas doutrinas, a mesma regra de fé e de prática. Se você não cumpre esses requisitos, o meu convite a você é que você observe o que vai ser feito agora, tá bom? E é claro também, você é salvo em Cristo, e está em comunhão com a sua igreja, tá bom? Se você tem alguma pendência com a sua igreja, o meu convite a você é ser um observador também, tá bom? E aos demais, então, eu quero convidar para 1 Coríntios 11, o texto que Paulo instrui como realizar a ceia. Então, 1 Coríntios 11, versos 23 a 32, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então aqui Paulo está nos dando uma diretriz de como realizar a ceia, e uma das ordens, das direções que ele dá é: examine a sua alma. Então, meu convite a você, meu apelo a você é: examine sua alma, você e Deus. Se há algum pecado, há algo que precisa ser acertado, há uma ofensa com algum irmão, há alguma questão espiritual para ser resolvida, acerte com Deus. Se é possível acertar agora, faça imediatamente. Se não, prive-se da ceia, né? Não torne este momento, não participe de maneira indigna. E o conselho que nós sempre damos é: não faça disso uma prática. Se tem sido recorrente, tem pecado e não confessa e não acerta, e você nunca participa, então talvez o problema seja a falta de salvação, porque nenhum verdadeiro filho de Deus tem prazer em ficar fora deste banquete, deste memorial que representa o grande sacrifício que Cristo realizou para pagar o preço do nosso pecado, para nos livrar da tão grande punição que acabamos de ouvir, que é o lago de fogo, que é o inferno. Portanto, se você tem algo para acertar, faça-o agora, mas se não,
faça depois, mas faça. Não deixe isso virar um estilo de vida, porque talvez, se já tem sido assim, recorrente, talvez você precise de um aconselhamento e até mesmo crer em Cristo. Então nos procure, ok? Se você fala, nunca consigo, pode nos procurar, eu e o pastor Rodrigo estamos à disposição. Então neste momento, enquanto você ora, pode baixar sua cabeça, fazer sua oração. Eu convido os diáconos que vão me auxiliar no servir a mesa, para chegar. Obrigado, Senhor Deus, pelo tão grande privilégio que o Senhor nos dá de participar da Tua ceia, Senhor Deus. Nós que já entendemos o tão grande sacrifício que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, Senhor Deus, para salvar a nossa alma. Só um Deus bondoso, um Deus que ama a todos nós, Senhor Deus, para fazer um tão grande sacrifício, Senhor Deus. Por isso somos gratos e temos o privilégio de participar da Tua ordenança, Senhor Deus. Também peço, Senhor Deus, que o Senhor nos dá um entendimento, Pai, para que possamos, Senhor Deus, pôr nas nossas orações, nossos familiares, vizinhos, Senhor Deus, pessoas de trabalho, cada uma pessoa que temos o contato diário, Senhor Deus, para que possamos, Pai, falar do Senhor a essas pessoas, que elas possam entender, Senhor Deus, o quão grande perigo que elas têm a cada dia, Senhor Deus, de morrer sem a salvação em Cristo, Senhor Deus, e ir para esse lugar chamado inferno, Senhor Deus, um lugar de tormenta. Faz com que entendamos isso e temos o mesmo amor que o Senhor teve por nós, Senhor Deus, a essas pessoas, para livrar, Senhor Deus, do inferno através da salvação no Senhor, Senhor Deus. É o que te pedimos e oramos, não são, Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento, os irmãos vão distribuir o pão. Hino de número 186, Pão da Vida. Alegria
Ok? Todos receberam o pão? Queremos deixar ninguém fora. Ok. Verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, em memória de Cristo, podeis participar. Neste momento eu pedi para o irmão Ulisses orar pelo cálice. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado nessa noite, Senhor, de nos fazer lembrar e nos fazer realmente aprender através da sua palavra o quão precioso o Senhor é. Obrigado, Pai, pelo seu sangue que foi derramado na cruz por nós. Que realmente nos dá esperança, que o Senhor nos tira qualquer dúvida, Senhor, que o Senhor tem nos prometido realmente a vida eterna através dele, Pai. Sabemos que somos gratos, sabemos que somos realmente tão abençoados, Senhor, de nos tirar toda a dúvida realmente da questão da vida eterna através do seu sangue, Pai. O Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos dado cada dia realmente a sua palavra, mas, Pai, nos ajude agora nesse momento, lembrando do seu sangue tão precioso, realmente viver para o Senhor. Nos dê coragem, Senhor, realmente de passar as boas novas. Nos desafie cada dia, Senhor, de passar o que temos aprendido realmente para dar esperança para aquele que está perdido, Senhor, através do seu Espírito que nos capacita, Pai. Nos ajude, Senhor, nessa noite, e que o Senhor possa estar nos abençoando através desse momento aqui memorial do seu sangue, para com que possamos seguir em frente realmente buscando a sua glória, Pai. Obrigado por tudo que eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém. Hino de número 182. O sangue de Cristo. Thank you.
Muito bem, mais uma vez, alguém foi esquecido? Não? Todos têm? Ok. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Podeis participar. Enquanto cantamos um hino, os irmãos vão recolher o cálice, tá bom? E no sangue do Calvário do louvai, vai ter a projeção aqui. Amém. Agradecemos sua presença, obrigado pela sua atenção. Quero só lembrar aos amigos e irmãos que quarta-feira, culto de oração às 19h30, ok? Dia 20, nós temos a programação com Boituva, lembra? É a posse do pastor Jorge Facchini, então toda a igreja foi convidada para chegar e prestigiar. Então prepare-se, se você não tem condições de chegar com o carro próprio, vá de moto própria, né? Já viu aquele versículo?
que Cristo veio de moto própria, né? Com a sua própria vontade, mas não é que ele tinha uma moto, né? Mas se você tem moto, vai de moto, no nosso contexto. Mas todos estão convidados, ok? Se você precisa de carona, não tem moto, vai atrás de uma carona, ok? Mais algum aviso que eu preciso lembrar? Não? Se não, nós vamos encerrar neste momento. Uma boa noite, vá para casa com a bênção e a paz de Deus. Amém.